Olá, reuni vocês aqui hoje nessa videoconferência para expor minha nova teoria. Diz o nome de vocês aí, vai que daqui a um tempo a gente vira notícia. Olá, meu nome é Melita. E lá vem minha mãe com as ideias dela. Olá, eu sou Ana Freud. Ainda bem que eu não sou você, Melita. Olá, Melanie, olá a todos. Aqui quem vos fala é Sigmund Freud. Vamos, deixem ela falar. Vou deixar vocês de queixo caído. Partiu da observação de crianças e a primeira teoria eu chamei de relações objetais. Inclusive, baseei na sua teoria, Freud, de que o objeto de um impulso é uma pessoa ou meio pelo qual é satisfeito um propósito. O objeto, nesse caso, seria o seio, e sua relação com ele influenciaria as suas relações adultas. Como essas relações se dariam? A relação com o seio se dá através das fantasias do bebê. O que são essas fantasias? São representações psíquicas do id. Então você está dizendo que essas representações ou fantasias são do inconsciente? Sim, Freud. E essa sua teoria estudou crianças de quantos anos? Desde o nascimento até os 5 anos. E ainda bem que você tocou no assunto, pois gostaria de informá-los que eu acredito fortemente de que o complexo de Édipo não se dá aos 5 anos como diz Ana, e sim bem antes disso, mas ainda acredito que ele se divide em masculino e feminino. Bom, pelo menos nisso nós concordamos. Mas E lá vem. acredito que o complexo de Édipo é iniciado nos primeiros meses e se sobrepõe à fase oral e anal, e seu ápice seria na fase genital. Uma forma bem diferente e arriscada de se pensar, não acha, Melanie? Dessa forma, avanços na psicologia irão acontecer. O que é cada uma que a gente escuta, viu? Falou que veio com padrões de normalidade, como se não fôssemos indivíduos singulares. Mas estou aqui para falar da minha teoria. Depois a gente discute a sua. Sobre a vida psíquica do bebê, esse lida com pulsões de vida e de morte e projeta essas duas pulsões para o seio, dividindo em seio bom e seio mau. E acredita que o seio mau persegue e quer destruí-lo. Então explica. Já que a criança tem todos esses sentimentos bons e maus, como ela vai lidar com isso tudo? Os bebês organizam suas experiências em duas posições para conseguir lidar com essa dicotomia de bons e maus sentimentos. E essas duas posições são esquizoparanoide e depressiva. Na posição esquizoparanoide, o ego do bebê é fragmentado. E esse comportamento é pra quê? Essa posição esquizoparanoide é uma forma de organizar esses sentimentos de estar sendo perseguido, Ana. Já na posição depressiva, o bebê começa a enxergar os objetos em sua totalidade, mas sente ansiedade por perceber que a mãe pode ir embora a qualquer momento por ser algo separado dele. Além disso, começa a sentir culpa pelos sentimentos destrutivos que já teve. Agora você viajou. Por isso que eu faço terapia com o Eder de Clover. Melanie, então você está dizendo que ela estando nessas posições consegue resolver isso tudo? Não, ele também vai utilizar os mecanismos de defesa como introjeção, projeção, identificação projetiva e desassociação. Então, Melanie, como que você vai conseguir fazer a análise do inconsciente de crianças, já que elas não têm elaborações formadas? Através do brincar, mulher, que é a melhor maneira de se entender uma criança, eu já até pensei no nome. Ludoterapia. Soa tão bonito, vai ser assim. Darei à criança uma variedade de brinquedos pequenos, como lápis de cera, tinta, essas coisas. As crianças expressam seus desejos conscientes e inconscientes por meio da brincadeira. Você tem cada uma, viu? Eu tô indo. Quero só ver se vão aceitar isso. Como desliga? Olha, Klein, muito interessante, mas essa história de... Como você chamou mesmo? Ludoterapia. Essa coisa do brincar. Isso eu não sei não, hein? Vou dar um tempinho para vocês raciocinarem. Sei que minha genialidade é complexa. Beijos, até a próxima! Caramba, esses psicólogos do passado eram inteligentíssimos. Sem a Melanie, não teríamos o conhecimento sobre os mecanismos de defesa. Andei estudando e a Melanie dizia que o bebê possui fantasias antes mesmo do seu próprio nascimento. Vocês acreditam? Essas fantasias são representações psíquicas do id, inconsciente. O bebê possui imagens de bom e mal,
Klein dizia que os bebês dormem chupando os dedos e estão fantasiando o seio da mãe dentro deles. Já os bebês com fome que choram e esperneiam estão fantasiando chutar ou destruir o seio mau. Na medida que o bebê amadurece, as fantasias inconscientes pelo seio continuam a exercer o impacto na vida psíquica, mas também surgindo novas fantasias. Um menino pode fantasiar que está batendo em sua mãe e tendo bebês com ela. Essas fantasias se originam em parte das experiências do menino com a mãe e, em parte, das predisposições universais de destruir o seio mau e incorporar o bom. Melanie criou a posição esquizoparanoide que explica o contato do bebê com o seio bom e o mau. Essa alternação entre gratificação e frustração ameaçam a própria existência do ego vulnerável. O bebê possui o desejo de controlar o seio devorando e abrigando-o. Ao mesmo tempo, os impulsos destrutivos inatos do bebê criam fantasias de dano ao seio mordendo e rasgando. Para balancear o mesmo objeto ao mesmo tempo, o ego se divide, preservando parte de seus instintos de vida e de morte, enquanto desvia parte dos dois instintos para o seio. Nisso, em vez de temer o próprio instinto de morte, o bebê teme o seio mau. O bebê deseja manter o seio ideal dentro dele como proteção contra a aniquilação pelos perseguidores. Para controlar o seio bom e combater os seus perseguidores, o bebê adota a posição esquizoparanoide, uma forma de organizar as experiências que inclui os sentimentos paranoides de ser perseguido e uma divisão dos objetos internos e externos entre bons e maus. Os bebês desenvolvem a posição esquizoparanoide durante os primeiros 3 a 4 meses de vida, durante os quais a percepção que o ego tem do mundo externo é subjetiva e fantástica, em vez de objetiva e real. Assim, os sentimentos persecutórios são considerados paranoides, ou seja, eles não são fundamentados em um período real ou imediato ao mundo externo. A criança precisa manter o seio bom e o seio mau separados, porque confundi-los seria arriscar a aniquilação do seio bom e perdê-lo como porto seguro. No mundo esquizoide do bebê, a ira e os sentimentos destrutivos são direcionados para o seio mau, enquanto os sentimentos de amor e conforto são associados ao seio bom. Os bebês não conseguem utilizar da linguagem para identificar o seio bom e o seio mau. Nisso, eles possuem uma predisposição biológica a vincularem um valor positivo à nutrição e o instintivo de vida e a atribuírem um valor negativo à fome e ao instinto de morte. Essa dissociação pré-verbal do mundo em bom e mal serve como protótipo para o posterior desenvolvimento de sentimentos ambivalentes em relação a uma única pessoa. Klein também falou sobre a posição depressiva. Em torno dos 5 ou 6 meses, um bebê começa a ver objetos externos como um todo e entendem que o bom e o mal podem existir na mesma pessoa. Nessa época, desenvolve uma imagem mais realista da mãe e reconhece que ela é uma pessoa independente que pode ser tanto boa quanto má. Além disso, o ego está começando a amadurecer até o ponto em que consegue tolerar alguns dos próprios sentimentos destrutivos, em vez de projetá-los. No entanto, o bebê também percebe que a mãe pode ir embora e ser perdida para sempre. Temendo essa possível perda, o bebê deseja proteger a mãe e mantê-la afastada dos perigos de suas próprias forças destrutivas, aqueles impulsos canibalísticos que anteriormente eram sido projetados nela. Todavia, o ego do bebê é maduro o suficiente para perceber que ele não tem capacidade de proteger a mãe, e assim, o bebê experimenta a culpa por os seus impulsos destrutivos anteriores em relação à sua mãe. A posição depressiva é resolvida quando as crianças fantasiam que fizeram a reparação por suas transgressões anteriores e quando reconhecem que a mãe não irá embora permanentemente, mas retornará depois de cada partida. Quando a posição depressiva é resolvida, as crianças encerram a dissociação entre a mãe boa e a má. Elas são capazes não só de experimentar o amor de mãe, mas também de expressar o seu amor por ela. Contudo, uma resolução incompleta da posição depressiva pode resultar em falta de confiança, luto patológico pela perda de uma pessoa amada e uma variedade de outros transtornos psíquicos.